Meus amados e queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui por este canal, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos apresentar a 12ª lição do segundo trimestre, que trata de relacionamentos familiares. Hoje nós vamos falar da família de Jesus, uma família normal, e o nosso comentador coloca o título aqui, Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo, ele é no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40, versículo 42 ao 52. O propósito do nosso comentário desse texto, dessa lição, é extrair algumas lições importantes para a nossa família, principalmente relacionado com os nossos filhos. Então a família é algo importante. Deus, quando envia o seu Filho amado Jesus Cristo para vir a esse mundo, nós vamos ver que Ele escolhe o que? Uma família para que ali o seu filho pudesse desenvolver dentro de um padrão humano para efetuar ali a redenção ali na cruz do Calvário. O primeiro tópico trata uma família normal. Então José e Maria, eles eram noivos. Eram pessoas que eram tementes a Deus, porque nós vamos ver que o anjo, quando se apresenta a Maria, vamos dizer que ele acha graça aos olhos de Maria, porque Maria alcançou graça diante de Deus, né, o seu favor, por ser uma mulher temente, uma mulher de princípios morais, uma mulher que guardava a sua comunhão ali com Deus, a sua religiosidade. E com José não é diferente também não. O anjo, quando se apresenta para ele, chama ele de um homem justo. E quando há o anúncio para Maria de que Maria seria visitada pelo Espírito Santo, que ela conceberia um menino, e esse menino é filho do Deus Altíssimo, nós vamos ver que quando José ele fica sabendo da notícia, ele tenta de uma maneira sutil, discreta, né, ali afastar dela, mas o anjo também revela a ele o que estaria acontecendo, né, que o Espírito Santo geraria o que? Um filho ali na vida de Maria. Então nós aprendemos aqui dentro da família, dentro do lar, a revelação para Deus é sempre para o homem, para a mulher. Então quando Deus revela um, Deus também vai revelar ao outro. Então Jesus vai nascer dentro de um ambiente familiar. Tanto Maria como José, eles eram descendentes direto de Jesus, porque o Messias, o ungido de Deus, ele teria que nascer da casa de Davi. E para não deixar dúvida, Jesus escolhe o quê? Tanto o homem como a mulher, que eram descendentes ali, direto, ali do rei Davi. E José, respeitador, tanto ele como Maria, só vieram a conhecer a um outro como homem e mulher após o nascimento de Jesus. Então Jesus é o filho primogênito, porém José e Maria tiveram outros filhos. A Bíblia traz o nome de 4 irmãos que José tinha e fala que ele tinha algumas irmãs. Então era uma família bastante grande, embora fosse uma família humilde, mas que tinha muitos filhos. E nós vamos ver que eles eram o quê? Religiosos e praticantes o quê? Da lei. Porque quando o menino nasce, nós vamos ver que
eles oferecem ali uma oferta pacífica ao Senhor, essa oferta ali sendo 2 rolinhas, né, que mostra a condição financeira ali da família não muito abastada. E ele vai cumprir os rituais da lei. Jesus é circuncidado ao 8º dia, conforme falava a Torá, e a mulher, ela tinha que se guardar durante 40 dias, que ela era considerada impura, então ela não poderia ir até o templo para apresentar o filho. Então eles guardaram que esse período de purificação, somente após isso ela vai até o templo com José, aonde Jesus é apresentado ali, segundo o costume da lei, é levado ao templo. Nós vamos ver que tem Simeão e Ana, são alguns servos de Deus que ali estão, onde o menino ele é adorado. E embora Maria tivesse outros filhos, nós vamos ver dentro do relacionamento familiar, tanto Maria como José, eles não criam essa questão de favoritismo, por José ser o primogênito, de ser filho de Deus Altíssimo, mas todos os filhos, pelo que dá a entender dentro do contexto, eles são criados tendo o mesmo amor, a mesma proteção, o mesmo cuidado. Então isso nos mostra que todos os filhos precisam ser tratados em igualdade um para com os outros, embora existam as diferenças de personalidade entre eles. Nós vamos ver que o texto vai nos falar que de ano em ano eles iam até a festa da Páscoa. Então os judeus eles tinham 3 grandes festas, aonde o povo vinha até Jerusalém para celebrar, para adorar a Deus. Nós vamos ver que Maria e José, eles tinham essa preocupação com os filhos, em levar os filhos para conhecer o que é a história do seu povo, para ali ter o contato ali com a lei, ter o contato ali com a história ali do povo judaico. E aos 12 anos, né, Jesus já tendo 12 anos completo, nós vamos ver que iniciava a iniciação do judeu como um homem, né, chamado Bar Mitzvat, é o filho da lei. Nós vamos ver que eles iriam até a sinagoga, até um templo, aonde seria dado a eles uma cópia ali da lei, e eles leriam ali um trecho, né, onde eles se comprometeriam de obedecer a Torá, né, os 5 primeiros livros, a lei de Deus. Nós vamos ver que tinha um processo ali, um ritual, demorava cerca de 1 hora, aonde Jesus ele vai acabar ficando para trás. Nós vamos ver que já com 12 anos ele demonstra um conhecimento muito grande relacionado à palavra de Deus, porque até mesmo os mestres judaicos ali ficaram ali admirados, maravilhados com a sabedoria, religiosidade ali do menino. Então, tirando a sua infância, a apresentação dele com 12 anos, nós vamos ver que no período de 12 a 30 anos, o período da sua juventude, da sua adolescência, nós vamos ver que esse contexto ele não é escrito, ele não é deixado para o nosso conhecimento, porque até então os evangelhos eles não são autobiográficos. Os evangelhos são relatos da história de Jesus, mostrando Jesus como que aquele que trouxe as boas novas, aquele que efetuou uma grande redenção para toda a humanidade. Relacionado ao desenvolvimento de Jesus, nós vamos ver que a Bíblia fala que Jesus crescia em Nazaré
e era submisso aos seus pais. Então Jesus nasceu em Belém, foi levado ao Egito porque Herodes queria matar o menino, mas depois os seus pais, quando voltam, vão residir lá em Nazaré. E lá, nesse período de 12 anos até ele ser manifestado ali a Israel, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O que nós aprendemos aqui com o desenvolvimento de Jesus? Então Jesus, ele recebeu o quê? Uma instrução básica. Embora a palavra Sofia aqui seja sabedoria, quando fala de sabedoria, que o menino cresceu no temor do Senhor. Porque tanto em Provérbios como em Eclesiastes diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jesus cresce nesse temor ao Pai, nesse temor a Deus, e também ele recebe instruções, conhecimentos sobre vários assuntos. Porque nós vamos ver que quando ele inicia o seu ministério, ele vai usar muitas figuras de linguagem, muitos recursos relacionados com a cultura do seu povo para ensinar verdades espirituais. Então Jesus cresce em sabedoria, cresce em estatura. Quando fala crescer em estatura aqui, interessante que está dizendo que Jesus obedeceu que as fases da vida, o crescimento cotidiano, porque nós vamos ver que tudo tem fase. A lua tem 4 fases. Nós vamos ver que o tempo tem o que? O verão, inverno, outono, né? Tem as suas fases. Nós precisamos saber, principalmente os pais, que filhos, ele tem a sua fase. Fase da criança, da adolescência, né? Da juventude, da fase adulta. Então essas fases, elas precisam serem obedecidas para não ter um crescimento precoce ou um retardamento do desenvolvimento do filho. Então os pais precisam aprender a obedecer o quê? A questão ali da estrutura fisiológica, do desenvolvimento, da maturidade dos filhos dentro desse contexto, né, de criança, adolescência, juventude e a fase adulta. A fase adulta. E o texto também nos diz que Jesus crescia o quê? Em graça diante de Deus e também diante dos homens. Sabemos que graça é o favor merecido. Só que dentro do contexto aqui, está dizendo que Jesus crescia. Ele alcançou graça diante de Deus, porque era temente a Deus. Então ele alcançou graça diante de Deus porque era obediente o que aos seus pais, era obediente o que à lei, aos costumes, ao padrão do seu povo, e crescia em graça diante dos homens porque Jesus tinha o carisma de se comunicar, de se relacionar contra os homens, né, de chamar a atenção dos homens. Então ele consegue ter o que? Esse desenvolvimento, né, desde criança até a fase adulta, dentro de um padrão onde ele é ensinado sobre assuntos do seu povo, espiritualidade, religiosidade. Então ele cresce nesse contexto. Então nós aprendemos que a fase do desenvolvimento, do crescimento, ele precisa ser preservado para que haja um desenvolvimento emocional, social e espiritual sadio na vida dos seus filhos, na vida dos seus filhos. Então, equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos filhos. E nós aprendemos, né, com a história da família de Jesus, que o exemplo dos pais, a sua boa conduta, ela reflete o que? Em um ambiente propício para que possa desenvolver espiritualidade, emoções, deveres sociais de um indivíduo dentro de sua sociedade em que ele vive. Então,
Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, tenha aí uma semana de bênção, em nome de Jesus.